Boas pessoal, está tudo bem? Eu acho que nunca vos falei sobre isto, nem nunca vos contei isto. Achei que era um assunto que vocês se calhar até gostavam de me ouvir falar. Então é isso mesmo que vocês estão a ler aí no título do vídeo. Eu fui estafeta durante 3 anos numa empresa de distribuição de pizzas. Até mais recentemente fui estafeta numa empresa de hambúrgueres. É verdade. Quando fui estafeta na empresa de pizzas, já foi há 6, 7 anos atrás, mais ou menos. E a empresa de hambúrgueres foi agora mesmo muito recentemente, talvez 6 meses atrás. Saí agora da empresa há coisa de um mês, mais ou menos. Na empresa de distribuição de pizzas foi onde eu comecei o meu primeiro trabalho. Comecei como operador de loja lá dentro, né? E depois, passado 1 ano ou 2, passei para distribuidor cá fora. O que é que eu tenho a dizer sobre distribuição nesse aspecto? É assim, o tempo que eu lá tive durante os 3 anos, o ordenado que nós recebíamos não era bom nem era mau. Eu acho que para as funções que nós praticávamos, que eu praticava na altura, e para as chateces que eu tinha e tudo, eu acho que até era razoavelmente, portanto, não era acima da média, mas também não era muito abaixo da média. Não me recordo sinceramente quanto é que eu recebia na altura. Estamos a falar 6 anos atrás ou 7 anos atrás, mas talvez à volta de, sei lá, 500 euros, 500 e poucos euros talvez por mês. Estamos a falar que eu fazia part-time, portanto não acho que seja muito mal. Fora as gorjetas, porque tirávamos gorjetas à volta de, eu tirava por volta de 100 euros por mês ou mais às vezes de gorjetas. Fora as gorjetas, ou seja, só de ordenado da empresa era cerca de 500 e poucos euros, mais ou menos. Estamos a falar disto há 6 anos atrás, pessoal. Portanto, não acho que fosse muito mau. O que é que tinha mau e o que é que ainda tem de mau? O que tem mau é a valorização da empresa, porque é um trabalho muito ingrato mesmo, pessoal. Estamos a falar de vocês distribuírem no inverno, é a levar chuva, a levar frio, como ao caraças, é safarem-se da morte, literalmente, safarem-se da morte na estrada, porque vocês não têm noção dos perigos que são. Tenho alguma noção nos meus vídeos. Agora imaginem levar com isso constantemente todos os dias e a toda a hora praticamente, porque eu fazia muitas horas ainda. Nesse aspecto acho que as empresas, tanto nesta empresa de pizzas que eu trabalhei e tanto na empresa de hambúrgueres, não sinto esse apoio, não sinto que sejamos uma parte importante da empresa no aspecto de não há compensação, percebem? Nós recebemos pelos pedidos, ou seja, eu recebia pelos pedidos, que era nessa empresa de pizzas eu recebia cerca de, isto já há 6 anos, acho que era 25 cêntimos por pedido. Ou seja, se eu levasse 2 pedidos de uma vez era 50 cêntimos. Na empresa de recentemente dos hambúrgueres eu recebia 50 cêntimos levasse 1 ou 2 pedidos. Estamos a falar que a empresa de pizzas, pelo que eu sei agora, paga já, se não me engano, acho que é 35 ou 40 cêntimos por pedido. Não quero estar a mentir, acho que é 35 cêntimos por pedido. Ou seja, vocês chegam, levam 2 pedidos, recebem 70 cêntimos por pedido. Compensa. No geral, não é um trabalho, como é que eu ia dizer, é um bom part-time, porque eu continuei com o meu full-time e fazia o part-time na empresa de hambúrgueres, a distribuir os hambúrgueres, neste caso, porque precisava de um extra, ainda preciso, mas entretanto nasceu a minha filhota, e não dá para conciliar, mas precisávamos de um extra, precisávamos desse dinheiro, porque a vida também não está fácil, né? Está tudo caro, e então fui fazer esse part-time e durante 6 meses. E o que é que eu tenho a falar? Vou agora falar da empresa de hambúrgueres. O que é que eu tenho a falar dos prós e contras? O que eles pagam à hora acho que está acima do que por norma pagam à hora noutras empresas de distribuição. Eu recebia 4,06€ por hora, o que não acho que seja muito mal. Estamos a falar de um part-time. Eu fazia 4 horas por dia, com 2 folgas. Flexibilidade de horários, eles eram muito porreiros. Eu precisava de uma folga num X dia, eles davam. Eu precisava de folga no outro dia, eles davam. Mas estavam muito porreiros nesse aspecto. Flexibilidade de horários 5 estrelas. O fardamento nessa empresa de hambúrgueres, a meu ver, não era de todo mau. Eles davam-nos um casaco e umas calças com proteções, mesmo de moda, 5 estrelas nesse aspecto. E depois davam outras regalias, sei lá,
eu trabalhava num centro comercial, dava para trocar de refeição com o restante pessoal do centro comercial. Eles deram-nos, pelo menos este ano que eu lá tive, né? Deram-nos uma entrada para o circo, mas acho que eles fazem isso todos os anos. Ou seja, eu posso ir com as minhas filhas ao circo, não pago nada, ainda nos dão um lanche também, um vale de 15 euros para gastar onde eu quiser, dentro da empresa deles. Epá, nesse aspecto, 5 estrelas, não tem nada a apontar, muito bem. Contras nessa empresa. Vamos começar por veículos. As motas eram muito más. Eu trabalhava com uma 125 que não passava dos 70. Estou a falar sério, pessoal, que eu não passava dos 70. E, epá, em muito mau estado. Em muito mau estado, pessoal. Eu nem vou falar muito, porque eu não sou muito dessas coisas, mas epá, estava em muito mau estado. Mais contras, o facto de pagarem um pedido ou 2 pedidos pelo mesmo valor. Eu vou-vos explicar porquê. Porque eu, quando levava um pedido, eu recebia os 50 cêntimos. Quando levava 2 pedidos, eles recebiam mais por esses 2 pedidos e eu recebia o mesmo. Ou seja, e quando eu levava 2 pedidos eu tinha que acelerar, né? tinha que ser um bocadinho mais rápido para compensar o tempo, né? E não era compensado monetariamente nesse aspecto. Ou seja, acho que eles aí perdem um bocadinho, e é por isso que eles também têm muita falta de pessoal em termos de distribuição, porque perdem um bocado por aí. Mas não é só eles, a maior parte das empresas têm distribuição, é um mal geral. Sempre foram corretos, pagaram-me sempre ao penúltimo dia do mês, já tinha lá o ordenado. E depois o porquê de trabalhar, não ir para a Uber, eu tenho moto, podia ter ido para a Uber ou para outra coisa, e tinha feito isso. Eu vou-vos explicar porquê. Contrato de trabalho, para mim, é das coisas mais importantes que se pode haver, é contrato de trabalho, porque na Uber ou na Bolt, se vocês tiverem um acidente, para já o veículo é vosso, logo se vocês tiverem um acidente, vai-vos sair do bolso. Depois, se vocês tiverem um acidente, deixam de trabalhar, trabalham, não recebem. Tendo um contrato de trabalho, se vocês tiverem um acidente, vocês vão para o seguro do trabalho, recebem sempre a 100%. Não recebem os pedidos, mas recebem o ordenado base, portanto recebem sempre alguma coisita. A moto também não estragam a vossa, né? São a empresa onde eu trabalhei como estafeta na Pizzas. Epá, também prós. Epá, em relação aos pedidos, pagam um bocadinho melhor, né? Porque pagam por cada pedido que tu saias, portanto, nesse aspecto sim. Recebe-se mais gorjetas. Na outra dos hambúrgueres não recebia tanta gorjeta. Na empresa das pizzas eu recebia muito mais gorjetas. Teve um contrato de trabalho normal, né? Às vezes davam-nos prémios se atingíssemos certas cenas do género assiduidade, pontualidade, pá, essas coisas todas, estás a ver? Recebíamos sempre um prémiozito, neste caso de ponto distribuidor. Não era muito, mas já era uma ajuda. Depois os contras daquela empresa, que para mim sempre foi um dos maiores contras, porque eles, acho que ainda ao dia de hoje, não devem ter mudado grande coisa, que é o facto do fardamento. O fardamento deles sempre foi muito a mal. Não tinha proteções de nada, era um fardamento para a chuva muito fraquinho mesmo. A manutenção das motas não tem nada a apontar. As motas sempre foram, pelo menos as motas que andaram pela minha mão, eu também estimava-as bem, mas sempre porreirinhas. Eles tinham sempre a manutenção uma vez, 2 vezes às vezes por mês, até acho que era 2 vezes por mês, coisa que na outra empresa dos hambúrgueres isso não acontecia. Os 6 meses que eu lá tive, tiveram uma vez. É verdade, pessoal. Nesse aspecto é um pró, sim, tinham manutenção às motas. Outra coisa, na empresa das pizzas eles fornecem o capacete, mas vocês têm que o pagar. Sai a cerca de 30 euros, uma coisa assim. Vocês têm que pagar o capacete, mas fica para vocês. Na outra empresa do hambúrguer não me deram nenhum capacete, eu tive que usar o meu capacete para distribuir. No geral, não tenho muita razão de queixa, tanto numa como na outra. Ambas deram-me, ou melhor, uma delas até ajudou-me a pagar esta menina aqui, que foi a das pizzas. Quando era distribuidor foi quando eu fui buscar esta menina, portanto, eles ajudaram-me, ou seja, eles ajudaram-me, entre aspas, né? Eu trabalhei para isso. Portanto, não sou muito de falar mal das empresas, até porque nem quero falar mal e nem estou a falar mal. Estou a dizer os prós e contras que eu acho, e quem queira ir para a estafeta, se não quer ir para Ubers ou para Bolts ou para essa treta toda,
Não sugiro tanto a empresa dos hambúrgueres, sou-vos sincero, sugiro mais a empresa das pizzas, seja qual ela for. Vocês têm pelo menos 3 grandes ou 4 grandes, que é a vermelha, a azul, a verde e há 2 vermelhas neste caso. Mas pronto, vocês têm 4 empresas grandes, vocês certamente sabem quais são que eu estou a falar. E acho que em quase todas elas, mandam ali ela por ela, praticamente não devem fugir muito os valores, recebem de pedidos e à hora, ou uma a ter uma coisinha melhor ou outra, mas pá, no geral acho que anda ali tudo igual. Aí não tenho razão de queixa, pessoal, quem quer fazer um part-time e quer ter segurança, neste caso quer ter um seguro de trabalho, quer ter um contrato de trabalho, quer receber a tempo e horas, não se quer chatear com andar com o vosso veículo ou ter que alugar um veículo para andar aí à maluca. Percebem? Eles são bastante flexíveis nos horários e quando digo isso, digo mesmo do fundo do coração. Nunca tive uma razão de queixa, tanto numa como na outra, da flexibilidade de horários. Eles são muito flexíveis. Se vocês precisarem de um dia, eles dão-nos esse dia. 5 estrelas. Portanto, pessoal, se quiserem saber mais sobre isso, ao pormenor, até saber qual é a empresa mesmo que eu trabalhei, podem falar comigo em privado. Eu respondo-vos e digo-vos o que sei, basicamente. Estão à vontade, não tenho problemas com isso. Se quiserem mesmo, se andam à procura de um part-time ou mesmo de um trabalho, porque há muitas delas, pelo menos eu acho que tanto a de hambúrgueres como a da outra quase que fazem full-time. E a de hambúrgueres acho que até dá para fazer mesmo full-time. Mas mais uma coisa que difere entre elas é que a das pizzas vocês recebem por duodécimos, dos subsídios de Natal e de férias, e a dos hambúrgueres recebem por inteiro, mas acho que eles já estavam a tentar mudar isso. Quando agora saí, eles já estavam a tentar mudar isso para duodécimos também. Portanto, possivelmente os próximos contratos novos já devem ser duodécimos. Posto isto, é o que eu digo. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu ainda tenho muita gente conhecida em ambas as empresas. Se precisarem de trabalho ou de um part-time ou do que seja, como estafeta, têm que ter carta portuguesa, como é óbvio, e mais de 18 anos. Mas se precisarem de um trabalho como estafeta na zona de Lisboa, eu tenho um grande conhecimento em praticamente a zona toda de Lisboa. Não digo que meto-vos a trabalhar já amanhã, mas possivelmente ajudo-vos a entrar muito facilmente na empresa. Se precisarem, mandem-me uma mensagem privada e eu ajudo-vos, está bem? Agora, na minha opinião, como estafeta, adorei tanto numa como noutra. Porquê? Porque adoro andar de moto. Esse é o primeiro ponto. Adoro andar de moto, portanto, trabalhar a andar de moto para mim, 5 estrelas. O que é que chateava-me um bocado? Era o frio e a chuva no inverno, que ainda apanhei bastante este ano. Era os problemas de um gajo no trânsito, mas isso é o normal. Se vocês andarem com cuidado e com atenção, não tem assim grandes problemas. Eu, por exemplo, na empresa dos hambúrgueres não tive nenhum acidente, eu nunca tive nada perto disso. Na das pizzas tive 2 acidentes, um com culpa minha e outro sem culpa minha. Um que foi culpa minha foi porque eu fui maçarico. Eu ia numa descida, aquilo estava a chover, travei com a roda da frente. Assustei-me, não sei, já não me lembro bem da situação, mas travei com a roda da frente fugiu, eu fui ao chão, não me alejei, foi uma queda parva. A segunda foi um taxista que não parou num stop. Eu, a mesma coisa, para não bater no taxista, travei a fundo, a roda da frente voltou-me a fugir, porque o chão também estava molhado, e eu fui ao charco, também não me alejei. Ambas ia devagar, portanto, é o que eu estou a dizer. Se vocês andarem com consciência, devagar, e não andarem em aventuras a furar vermelhos e stops e o que seja, em princípio não há de ter problemas. Estamos a falar que eu andei a distribuir durante 3 anos numa empresa e mais meio ano noutra, e em nenhuma tive assim um grande acidente. E depois tem sempre tem situações de irem aos clientes e terem situações engraçadas. Recebem gorjeta, o tempo parece que passa mais rápido. Se vocês gostam do que estão a fazer, o tempo passa-vos muito mais rápido. Mas pronto, para não me alongar muito mais, porque isto já está muito grande o vídeo, espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas ou perguntas, já sabem, falem comigo no Instagram, mandem mensagem para o Instagram e eu respondo-vos. Está bem, pessoal? Obrigado e fiquem por aí.